Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o tema da nossa campanha. E por que Jesus Cristo é a única esperança? Porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e pagou toda a nossa dívida. Jesus Cristo é a nossa esperança de vida eterna, a única esperança de vida eterna, de paz, de alegria e de plenitude de vida. Nele há vida abundante, vida eterna. Nele nós confiamos e esperamos sempre nele. Por isso, ele é a nossa única esperança e nós proclamamos com alegria, porque temos vivido esta plenitude de vida em Cristo Jesus. Deus abençoe você e a sua família. Um dia abençoado, cheio da graça de Deus. Olá, irmãos, boa noite. É momento de oração. Mas antes vamos meditar em Tiago 5,14, que está escrito: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como está escrito aqui em Tiago, nós devemos orar para que sejamos curados em toda forma, toda modalidade de doença física, doença psicológica, doença mental, doença emocional, porque o Senhor tem poder. E o Espírito Santo que está em nós para curar-nos, para realizar a boa obra que Ele começou desde quando decidimos servi-lo. Oremos. Santo Eterno Deus e Pai, nesse momento te agradecemos pelo privilégio de sermos seus servos, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja, o Teu Espírito, ó Pai, que é onipresente, que tanto está aqui comigo, como cada um que está assistindo esse culto agora, Pai. O Senhor esteja guardando, livrando do mal, Senhor. Esteja movendo, Senhor, e liberando a cura, Pai, porque o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que tira as nossas dores, Senhor. Que o Senhor possa estar alcançando cada pessoa, Pai, que está ouvindo, Senhor, este vídeo, e que ela possa ser curada, Senhor, para que a Tua honra, Senhor, para que o Teu poder, Senhor, seja visualizado, seja percebido, Senhor, na vida desta pessoa. Que o Senhor guarde cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar entrando nos hospitais, nas UPAs, nas emergências, nas casas que existem pessoas, Senhor, desesperadas, doentes, Senhor, tanto no físico quanto no psicológico. Que o Senhor alcance cada um, trazendo a Tua paz, trazendo o Seu refrigério, Seu renovo, Senhor. E que essas pessoas também, Senhor, se elas têm algum pecado encoberto, ó Deus, que possa ainda estar impedindo da sua cura total, que ela possa confessar ao irmão, como foi falado na Tua palavra. Que ela venha, Senhor, se confessar ao irmão, como foi falado na Tua palavra. Que ela venha, Senhor, se confessar, para que a Tua luz possa estar iluminando este pecado e possa haver uma cura completa e genuína, vinda, Senhor, dos altos céus. É isso que eu te peço e te agradeço. Fica com cada um nesta noite. Abençoa cada um. Livra do mal. Põe os Teus anjos guardando, ó Deus. E nos amplia a visão. Nos amplia a visão espiritual para que saibamos qual a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Tanto, ó Deus, para com os enfermos, quanto para os sãos, Senhor. Nos mostra qual o Teu propósito em cada situação de nossas vidas. Em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Desejo a todos uma boa noite. Vamos declarar que nós queremos estar na presença do nosso Deus, que nós queremos estar perto do nosso Deus, pois não existe outro lugar melhor para estarmos. Louvemos. Perto quero estar, junto
volto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Graça e paz, irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santo e exaltado seja seu santo nome. Meu Pai, estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para engrandecer seu santo e maravilhoso nome. Queremos te agradecer, meu Deus, pelo dom da vida. Obrigada por missões. Te agradecemos pelos missionários que o Senhor escolheu a dedo. Obrigada, pois como diz em sua palavra, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E esses missionários se comprometeram a fazer isso como missão de sua vida. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Abençoa-os, guarda-os e os livra de todo o mal. Em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz.
Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. A alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Brasil. Olá, amada igreja, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora orar por missões? Senhor Deus e amado Pai, exaltado e bendito seja seu santo nome para todo sempre. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por ter enviado seu Filho Jesus, meu Pai, para que todo aquele que nele cresce não perecesse e tivesse a vida eterna, Senhor Deus. Pai, muito obrigado por o Senhor, mesmo a gente sendo pecador, Senhor Deus, mesmo a gente não merecendo, Senhor Deus, o Senhor ter concedido a graça da salvação, Senhor Deus, um favor imerecido, Senhor Deus. Muito obrigado por termos sido alcançadas, meu Pai, por qualquer missionário que seja, Senhor Deus, que pode ter sido pela nossa própria família, pode ter sido por uma palavra na televisão, pode ter sido, Senhor Deus, por uma pregação de um amigo, Senhor Deus, não importa, a sua palavra chegou até nós. E agora, Senhor Deus, eu te peço, meu Senhor Deus, pelas missões nacionais, Senhor Deus. É um trabalho que estamos desenvolvendo, é um trabalho que a Igreja do Senhor está desenvolvendo, Senhor Deus, para a sua honra e para a sua glória, Senhor Deus. Nós te pedimos que desperte em nós o espírito missionário, para que tanto preguemos a sua palavra e participemos das missões de maneira geral, Senhor Deus, como também, Senhor Deus, como que a gente contribua de toda e qualquer forma, meu Pai, para missões, tanto para a divulgação quanto para o sustento de missões, Senhor Deus. Toma todos os missionários em tuas mãos, protege, guarda, blinda de todo mal, Senhor Deus, e dá principalmente sabedoria a eles, Senhor Deus, para que eles possam alcançar mais almas para ti, Senhor Deus. Eu sei que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, meu Pai, mas na sua palavra também diz que é necessário que alguém vá lá e pregue, Senhor Deus. Então, por isso, enche de sabedoria esses missionários, meu Pai, para ter estratégias para pregar a tua palavra e para se desviar, Senhor Deus, das ciladas do inimigo, meu Pai. Os protege mais uma vez e dá saúde e força, Senhor Deus, em nome de Jesus. Quebranta nosso coração também, meu Pai, para participar desse chamado missionário, meu Pai, que todos nós temos, todos nós somos convocados para pregar o seu evangelho. Então, por favor, desperte em nós esse chamado, meu Pai, tanto que esteja para ir em missões, né, para nos tornarmos missionários, ou, Senhor Deus, qualquer que seja o outro chamado, para sustento, para divulgação. O importante é que cada um de nós contribua, Senhor Deus, para as suas missões. É o que eu te oro, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados promotores, é uma honra muito grande estar falando com vocês nesse momento do nosso encontro online. Pastor Milton me pediu para dar uma palavra, tomando por base a importância de fazermos campanhas missionárias e o texto de Atos 1:8. Eu disse a ele que eu tinha muita dificuldade nesse período, porque nós estávamos envolvidos numa programação missionária no sertão do Piauí. E de fato essa mensagem está indo para vocês aqui de Alagoinha do Piauí,
pleno sertão, mais de 400 quilômetros de Teresina, no sentido da divisa de Pernambuco. Então eu espero falar o seu coração, porque o que eu quero falar com você é muito mais testemunho do que pregação, mas quero compartilhar com você aquilo que Deus tem feito conosco na obra missionária, aquilo que a gente crê que é de fato o trabalho da obra missionária, seja no Piauí, no Brasil e no mundo. Nós começamos essa maratona depois de amenizar um pouco da situação da pandemia. Nós iniciamos em Pio Nono do Piauí, aqui nessa região, ficamos lá 3 dias, com trabalho de evangelização, com trabalho com crianças, esporte. Voltamos descendo para Campo Grande, ali também ficamos 2 dias, com as mesmas atividades, e agora, desde ontem, estamos aqui em Alagoinha do Piauí, nos concentrando aqui. Hoje nós temos, além da equipe de evangelização, esporte, criança, nós temos nutricionista, nós temos psicólogo, médicos, dentista com a nossa unidade de saúde, e assim nós estamos fazendo uma grande ação missionária e social desde ontem e vamos até domingo. Hoje à noite a gente faz a dedicação do templo. Nós plantamos essa igreja em julho de 2019. 2020 era para a gente voltar aqui, não deu por conta da pandemia, mas durante a pandemia a gente conseguiu construir o templo com sala de EBD, banheiros, e hoje à noite a gente faz a dedicação do templo. Deus tem sido muito misericordioso conosco, porque durante o período da pandemia, desde julho do ano passado, enquanto o vírus se propagava e parecia que a gente tinha que diminuir as nossas ações missionárias, de fato Deus nos deu grandes bênçãos, porque nós plantamos uma igreja por mês no sertão do Piauí desde o ano passado, no meio da pandemia. Já são 15 igrejas plantadas nesse período. E agora esse nosso percurso dessa semana é para fortalecer a fé desses irmãos, é para treinar a liderança, enfim, para dar base às igrejas que plantamos nessa região do Piauí. O texto de Atos 1:8 diz assim: conhecido de todos nós, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto é um texto correlato de Mateus 28, de 18 a 20, onde o Senhor Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você encontra mensagem semelhante em Marcos 16:15, e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que a gente encontra aqui nessa ordem de Jesus e que a gente não pode esquecer na obra missionária? Quando a gente pergunta assim, campanha missionária, por que fazer, por que manter campanhas missionárias? Na nossa igreja, especificamente, Primeira Igreja Batista em Teresina, eu repito constantemente do púlpito que a nossa igreja é uma igreja missionária, que se alguém quer fazer parte da nossa igreja, precisa estar disposto a ouvir a gente falar de missões todo dia, todos os encontros, todas as horas. Se você não está disposto a ouvir falar de missões, não vá para a nossa igreja, porque não há lugar para você na nossa igreja. Então isso é uma coisa que eu repito constantemente do púlpito. Por quê? Porque a nossa igreja respira missões. Nós temos as 3 campanhas missionárias que os batistas têm: missões mundiais, missões estaduais, missões nacionais. Mas nós acrescentamos uma 4ª, que nós chamamos missões locais. É uma campanha de missões específica da igreja, voltada para a plantação de igreja no sertão. Então nós fazemos uma campanha missionária a cada 3 meses. Financeiramente, nós criamos o SIM, que é conhecido dos batistas, mas só que no nosso caso, o SIM tem uma aplicação muito particular da igreja. O nosso sistema integrado de missões é o desafio para que cada crente entregue, além dos 10% do dízimo, mais um para missões. Então,
O complicado para ser membro da primeira igreja é porque você precisa ser dizimista de 10% e mais um para missões, é 11%. Então, 11% é o nosso desafio. Esse 1% que é do Sim, a gente soma a cada 3 meses e destina para uma das campanhas missionárias, missões mundiais, janeiro, fevereiro e março, abril, maio, junho, estaduais, julho, agosto, setembro, nacionais, outubro, novembro, dezembro, missões locais da igreja. A gente faz a campanha normal, mas o Sim é a base financeira das nossas campanhas. Quer dizer, mesmo antes, por exemplo, começamos a campanha de missões locais, nosso alvo de 40 mil, antes de levantar qualquer centavo em oferta, nós já mandamos 8 mil do Sim. Então, antes de iniciar a campanha, já tinha 8 mil do Sim, que era voltado para missões estaduais, que agora nesse período até julho. Veja que o texto bíblico de Atos 1:8, ele fala exatamente o propósito de Deus com a obra missionária, o alcance da obra missionária. Ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, ou em todas as nações, a esfera, o alvo do alcance da obra missionária é o mundo todo. Nós temos o desafio de plantar uma igreja em cada cidade do Piauí. Quando nós iniciamos esse projeto em 2009, faltavam 86 cidades para serem alcançadas, para ter igrejas batistas. Hoje, pela graça de Deus, só são 14 cidades sem a presença batista. Mas eu gosto de dizer para a igreja que, embora o nosso foco seja o Piauí na plantação de igrejas, o nosso mundo não se reduz ao Piauí. Nós não temos o Piauí como nosso foco final, porque a ordem do Senhor é todas as nações, a ordem do Senhor são os confins da terra. A igreja, por menor que seja, esteja ela no sertão, na capital, na grande metrópole, ela precisa pensar missões da sua localidade até os confins da terra. O que a gente pode fazer para evangelizar a minha localidade, o meu estado, o Brasil e o mundo? Eu posso fazer, a sua igreja pode fazer, qualquer igreja, por menor que seja, pode fazer. Aqui no Piauí a gente diz, ou as pessoas dizem que a nossa igreja é uma grande igreja. Não é, uma igreja de 500 membros. Na prática, 250 frequentes. Mas na nossa realidade é uma grande igreja. Mas eu já pastorei igreja de 50 membros, de 100 membros. E mesmo assim, todas elas, a gente tinha um alvo do mundo. A gente tinha um alvo de alcançar o mundo. Eu lembro de uma pequena igreja que a gente dirigiu no estado do Pará, e nós tínhamos um propósito de enviar 2% das receitas da igreja para um missionário na Índia, através da Junta de Missões Mundiais. Então, o que vale não é a quantidade do que se está fazendo, não é a quantidade monetária, o que vale é a visão. A gente precisa plantar na igreja a visão de que o campo é o mundo, de que o evangelho precisa chegar aos confins da terra. A nossa igreja, a gente trabalha sempre nessa visão. E pela graça de Deus, as juntas missionárias, elas são o suporte da igreja para que a igreja, por menor que seja, possa alcançar o Brasil e o mundo. Quando a gente tem a junta missionária à nossa disposição, ela é a ferramenta, ela é o braço da igreja para a gente alcançar o mundo. Foi assim que nós mandamos jovens nossos nos programas de missões mundiais para vários países, inclusive para o Senegal. Foi assim que, através da Junta de Missões Nacionais, nós mandamos jovens nossos para os programas radicais, e uma das nossas jovens ficou 2 anos entre os ribeirinhos. Então, nós precisamos entender que a obra missionária tem como finalidade a evangelização das nações, do mundo, a começar onde estamos plantados. Sabe, o maior desafio de uma igreja plantada numa localidade é você escutar os vizinhos. A igreja que não consegue ganhar os vizinhos não vai evangelizar o mundo. A igreja que é brigada com os seus vizinhos não vai ganhar o mundo, não tem como. Então eu estou aqui no sertão e a primeira coisa que eu faço é ouvir os missionários, mas eu vou lá na vizinhança, eu quero saber o que os vizinhos estão vendo naquela igreja. Quando o missionário diz assim, pastor, o vizinho ali se converteu, o outro vizinho ali se converteu, eu começo a ver que eles estão no caminho certo. Eles estão fazendo a obra da forma certa.
Porque se a gente não ganha os que estão próximos, não vai ganhar os que estão longe. Se você não evangeliza dentro da sua casa, não vai evangelizar a China. Se você não ganha seus pais, não vai ganhar os pais do seu vizinho. E a pior derrota para qualquer de nós é pensar que a gente salvou o distante e perdeu dentro de casa. A segunda coisa que eu queria que você pensasse é que nesse texto de Atos 1:8, o tema claro daquilo que é a obra missionária. Veja bem, desde 2009, quando nós começamos esse programa de missões na igreja, nós já plantamos até hoje, 46 igrejas. 2009 a 2021, 46 igrejas. Dessas 46 igrejas, uma é no estado do Acre e outra em Moita, Portugal. Claro, a gente não está plantando sozinho, nós estamos fazendo parcerias com outras igrejas. Para plantar essas igrejas fora, a gente precisa de parcerias, de juntas e de outras igrejas. Mas a gente precisa dizer para a nossa igreja local que nós somos parte daquela plantação de igreja. Por exemplo, hoje nós temos 35 congregações. Dessas 35 congregações, muitas delas eu tenho outras igrejas parceiras. Eu tenho igreja que nos apoia com R$60 por mês. Eu tenho igreja que nos apoia com R$100 por mês. Eu tenho igreja que nos apoia com R$1.100 por mês. Eu tenho igreja que nos apoia com R$3.000 por mês. O que eu faço com todas essas igrejas, independente de ser 60, 100, 200, 300 mil, independente disso, eu digo para os seus pastores, olha, comunique para a sua igreja que ela tem uma congregação na cidade tal. Comunique para a sua igreja que vocês são parte da obra missionária na cidade tal. A gente precisa entender que nenhuma congregação é propriedade nossa, ela é propriedade do Senhor Jesus. Então, se a gente tem 10 mães de uma mesma igreja, louvado seja Deus por isso. Nós já plantamos igreja no sertão, organizamos igreja no sertão, em que os membros fundadores vieram de outras igrejas parceiras nossas, que estavam naquela região. E nem por isso a gente foi criar qualquer celeuma. Nós estávamos lá, todas as igrejas mãe, naquele dia, organizando aquela igreja. Olha o que diz o texto bíblico: e de fazer discípulos, e de pregar o evangelho, ser-me-eis testemunhas. Veja as palavras-chave aqui: evangelho, discípulos, testemunhas. O evangelho é o tema da obra missionária. Nós temos conosco aqui, numa parceria que a gente tem com uma missão americana, o Eduardo. O Eduardo, a gente chama ele de xerife, porque de fato ele é xerife no estado lá dos Estados Unidos. O Eduardo respira o evangelho. Por quê? Porque a conversão dele foi muito difícil, ele era um menino marginal. E quando o evangelho o alcançou, foi quando a mãe dele disse que sabia e orava a Deus para que ele sobrevivesse, porque acreditava que ele não ia chegar aos 13 anos, porque ele seria morto, de tão ruim que ele era. O primeiro dia que ele foi para a escola, ele foi expulso da escola. Ele foi expulso da escola. Então, quando o evangelho entrou no seu coração, ele passou a respirar isso. Ele é incapaz de falar com alguém sem compartilhar o evangelho de Cristo Jesus. Ele sai um dia e os intérpretes dele ficam exaustos, porque ele não tem hora para começar e nem hora para terminar. Porque ele diz sempre assim: pastor, essas pessoas podem morrer sem Cristo Jesus. E a primeira pergunta que ele faz é exatamente essa: se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Há pouco estávamos em Pio Nono, e ele compartilhava o evangelho com um grupo de jovens lá próximo. E tinha um jovem que estava muito mal, a gente percebia que ele estava dominado pela droga. E ele estava meio distante, ouvindo ali o compartilhar do evangelho com seus amigos. Ele foi para casa, aquele jovem. E ele não conseguiu dormir, porque o evangelho ficava na mente dele, as palavras daquele nosso irmão ficavam na mente dele, e Deus trabalhando na mente dele. No dia seguinte, bem cedo, ele pegou a moto, foi atrás do nosso missionário Jacó. E ele chegou lá para o missionário para dizer: olha, Deus está me incomodando, Deus está falando comigo, eu preciso ouvir mais do evangelho, fala mais do evangelho para mim. E o missionário falou do evangelho para ele, compartilhou o evangelho com ele, fez o apelo e descobriu que aquele jovem era afastado da igreja e ele se reconciliou com Cristo Jesus. Sabe o que ele disse para o missionário? Desde o dia que eu vi aquele testemunho, eu estou limpo, eu não me envolvi mais com droga, eu não me envolvi mais com bebida, eu estou limpo porque eu descobri que Deus tem um propósito para a minha vida. Nós voltávamos de um povoado chamado São Luís II.
eu havia vindo na frente, a nossa equipe ficou atrás com uma van, um grupo maior. E no caminho a van quebrou. O protetor do cárter sacou. Esse Eduardo, esse irmão americano, estava na van. E então todo mundo ligou as lanternas dos celulares, ele entrou embaixo da van, verificou o que era, e tinha uma corda na van, então ele amarrou a corda no protetor do cárter, subindo ele um pouco para amarrar no para-choque para poder chegar na cidade. Enquanto eles faziam isso, numa região completamente deserta, não havia casa, não havia nada, as luzes que eles tinham lá eram dos celulares dos faróis da van. Veio uma moto e parou. Todo mundo da cidade, num lugar deserto, escuro, veio uma moto e para, o que você pensa? Assalto. Vai logo levantando a mão, né? Vou ser assaltado, não tem jeito. E foi assim que toda a equipe ficou esperando ser assaltada. Mas aquele jovem motoqueiro parou lá. O Adailton parou lá. E o Adailton viu no braço de um dos nossos jovens uma das pulseiras que a gente compartilha o Evangelho, aquela pulseira de miçangas coloridas que tem um plano de salvação. E quando ele viu a pulseira no braço, ele disse: olha, eu vi vocês compartilhando a história dessa pulseira, eu queria uma pulseira dessa. E o Pedro Gabriel, nosso PG, que trabalha com esportes, o Pedro Gabriel virou para ele e disse assim: eu lhe dou, desde que eu possa contar a história para você dessa pulseira. E ele disse: pois pode contar. E o PG então contou a história do plano de salvação pela pulseira para aquele jovem, enquanto os outros arrumavam a van. E no final aquele jovem orou, naquela escuridão, naquela estrada deserta, iluminada pelos faróis da van e as luzes dos celulares. Ele orou entregando a vida a Cristo Jesus e todo mundo dizendo amém, louvado seja Deus, numa estrada deserta. Sabe o que foi isso, o poder do Evangelho? Sabe o que foi isso, o compartilhar do Evangelho? Aquela van deu o prego, porque Deus tinha aquela vida para alcançar. Lembra de Filipe? Na estrada deserta? Pois é, Deus fez isso com aquela van, porque se não fosse aquela van dar o prego, aquele jovem tinha ido para a sua casa e não tinha ouvido o Evangelho e não seria salvo. Mas Deus queria alcançar aquele jovem, parou a nossa van naquele lugar deserto, porque sabia que aquele jovem ia cruzar ali, e aquele jovem cruzou, ouviu o Evangelho e foi salvo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, seja judeu, brasileiro, americano, é o poder de Deus. Pensa bem nisso. O que Jesus diz é assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Lembra dessa palavra de Paulo em 1 Coríntios 15, de 1 a 3? E ali ele resume o Evangelho, que Cristo Jesus morreu pelos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Resumo do Evangelho: Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu, pagou o preço, pagou a pena, pagou o salário, pagou a dívida do pecado. Ele foi sepultado, ele ressuscitou e venceu a morte. Essa é a esperança, a segurança para cada um. O Evangelho é tão simples, compartilhar o Evangelho é tão simples, mas às vezes a gente complica, às vezes a gente às vezes faz aula de teologia para compartilhar Jesus. Gente do céu, o Evangelho é simples, a salvação é direta, cada um que crê é salvo, onde quer que esteja, seja quem for. Não complique, deixe a aula de teologia para a sala do seminário, deixe a aula de teologia para os encontros teológicos, fale de Jesus, compartilhe o Evangelho, porque é isso que a Bíblia nos manda aí, de fazer discípulos, ser-me-eis testemunhas. A testemunha é alguém envolvido em algo. A testemunha é alguém que é alcançado por algo. Não há testemunha à distância, não há testemunha do ouvir dizer. A testemunha é alguém que sabe dizer algo da qual ou no qual ela é envolvida. É isso que nós somos chamados para sermos testemunhas. Eu e você somos chamados a isso. A testemunha real não é testemunha de palavras, a testemunha real é de atos. Atos.
é aquela que de alguma maneira é alcançada pela mensagem. Um dos atos mais sugestivos do Evangelho é que eu e você fomos alcançados porque o preço foi pago. Mas nesse texto ainda, a gente encontra o poder que move isso. Às vezes as pessoas nos perguntam na nossa igreja o que a gente tem feito para plantar igrejas tão rapidamente. As pessoas às vezes acham que nós temos um plano estratégico, mirabolante, que nós temos uma grande receita financeira. E eu costumo dizer que nós não temos nada disso, nós só temos algo, nós cremos do poder do Evangelho. Ser-me-eis testemunhas, disse Jesus, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas ele diz assim: recebereis poder. E a palavra poder é dínamos, é a mesma palavra de dinamite. Preste atenção, é o Espírito Santo em nós que faz tudo acontecer. É o Espírito Santo em você que faz tudo acontecer. A nossa igreja ora. A gente tem oração constante pelas cidades, pelas pessoas. Nós temos oração constante pelos missionários. Nós jejuamos por isso. Porque nós entendemos que o poder está nas mãos do Senhor, o poder está no Espírito do Senhor, o poder não está em nós. A gente não faz obra missionária porque tem dinheiro, a gente não faz obra missionária porque tem muita gente, a gente faz obra missionária porque depende de Deus e obedece à direção do Espírito Santo. Todo o poder, disse Jesus, foi me dado, no céu e na terra, no céu e na terra. Preste bem atenção nisso. Diga para a sua igreja que todos os recursos que Deus precisa para fazer a obra estão na igreja dele. Os recursos não estão fora da igreja dele, os recursos estão dentro da igreja. Onde está o dinheiro que Deus precisa? Está na conta bancária, no bolso, está nas posses daqueles que são servos de Deus. Onde estão os missionários, os pastores? Estão nos bancos das igrejas. Eles estão dentro da igreja de Cristo Jesus. Onde estão os materiais necessários? Eles estão nas posses dos crentes em Cristo Jesus. Quando os crentes descobrirem que eles podem amar mais a Deus do que as coisas, que eles podem amar mais a gente do que a posses, quando eles descobrirem que Deus é mais importante e gente é mais importante, e eles colocarem o que tem na mão do Senhor, tudo será feito, porque todo o recurso de Deus está na igreja de Deus. Irmãos, nós temos visto milagres acontecer porque Deus tem movido os corações. Essa pandemia veio dizer para a gente que não adianta a gente se apegar a nada, porque tudo é passageiro demais. Tudo vai rápido demais. A vida vai rápido demais. Então tudo que você tem, o carro de luxo que você tem, a conta que você paga, a prestação que você paga, tudo vai ficar aí. O dinheiro que você investe em tesouros, em bens, vai ficar aí. E outros vão herdar que não tem nada a ver com isso. Mas quando você investe em vidas, esse recurso será transformado para a eternidade, porque essas vidas estarão no céu se forem salvas, mas se não forem, estarão no inferno. Todas as coisas ficarão, mas as vidas irão para o céu ou para o inferno. A gente precisa descobrir isso. Veja bem, precisamos de missionários. Ficamos sem um missionário numa congregação nossa. E nós tínhamos um casal que a gente estava treinando, estava colocando num curso para aprender as coisas básicas. E aí eu pedi àquele casal, eu disse: olha, nós estamos perdendo o missionário. Vocês podem ficar lá indo cuidar dessa congregação enquanto a gente acha um outro missionário. E eles aceitaram, eles foram. Arrumamos a casa lá para eles ficarem provisoriamente. Depois de 2 semanas naquela congregação, sabe o que eles disseram para nós? Pastor, nós não queremos mais sair daqui, nós queremos ficar aqui. Então nós trouxemos ele para a nossa igreja e nomeamos missionários para o campo. Eles pegaram a empresa deles que eles tinham aqui em Teresina, e então eles levaram a pequena empresa deles lá para aquela cidade. Eles estão no campo e sabe o que Deus tem feito? Salvação toda semana, salvação toda semana. Eles chegaram lá e têm feito uma grande revolução.
mas eles não são teólogos, eles não foram formados em seminário. Às vezes ele me liga para dizer, pastor, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei como tomar essa decisão. Então ele busca ajuda, porque ele não tem grandes conhecimentos. Eu fico pensando quando Paulo plantou igrejas no primeiro século, quando Paulo saiu nas suas viagens missionárias plantando igreja, ele ganhava alguém para Cristo ali, ele ensinava, às vezes por meses, às vezes até por alguns anos naquelas localidades, e ele pegava alguém dali e deixava nomeado pastor daquela localidade, meu irmão. Nós temos os pastores necessários, nós temos os missionários necessários, eles estão nos bancos das nossas igrejas. Nós temos que dizer, Deus desperta a nossa gente, Deus levanta a nossa gente do banco, Deus tira a nossa gente do banco, para que eles saiam para os campos, para que eles se espalhem plantando igrejas, para que eles se espalhem cuidando de vidas, porque o mais importante é cuidar de vidas, o mais importante é salvar a gente. E todos os missionários e pastores que precisamos estão nos bancos das nossas igrejas. Faça a sua igreja enxergar o mundo a partir de onde ela está. Faça a sua igreja ensinar o evangelho, simples evangelho. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Faça a sua igreja entender que ela não depende da tesouraria, ela não depende dos bens, ela depende do Senhor. Que todo o poder está na mão do Senhor, que todos os recursos estão na igreja de Deus, na dependência do Senhor. Faça a sua igreja viver missões todo dia. Faça a sua igreja vibrar com missões todo dia. Faça a sua igreja entender que a obra mais importante nesse mundo é salvar vidas, porque foi por essa obra que Deus deixou o céu e veio à terra. Faça a sua igreja entender isso e você verá uma grande revolução missionária no meio da sua igreja. Deus abençoe você.